Boa tarde, me chamo Emily Moura. Boa tarde, meu nome é Manuela e hoje a gente vai estar falando sobre Planeta em Apuros e eu com isso. Desde o período neolítico, ao passar que os seres humanos se tornaram sedentários para manipular o ambiente de maneira intencional para provocar a substância com o crescimento populacional e alterações provocadas pelas ações humanas, intensificando a dificuldade do ambiente se restabelecer. Durante a Idade Moderna, para suprir uma demanda cada vez maior de produtos lucrativos, o resultado no aumento de retiradas de recursos naturais. O consumo de indiscriminação de recursos naturais pode provocar alterações irreversíveis ao meio ambiente. Boa tarde, eu sou a Letícia e para entendermos melhor o tema, vamos começar falando sobre os recursos naturais. Os recursos naturais são elementos oferecidos pela natureza que, por sua vez, são utilizados pelo homem na construção e desenvolvimento das sociedades e, portanto, para a sobrevivência. Dessa forma, são exploradas para servir de matéria ou energia aos seres humanos. Por exemplo, os minérios, vegetais, animais, água, solo e luz solar. Entre os principais recursos naturais do Brasil, podemos citar os recursos de origem animal e vegetal, como algodão, lã, peixes, couro e ovos. Também temos os recursos minerais, podendo ser chamados de minérios, que são caracterizados como materiais inorgânicos que ocorrem naturalmente na crosta terrestre. E por último, temos os recursos energéticos, que geram energia para as atividades humanas, como petróleo, gás natural, luz solar e urânio. Boa tarde, meu nome é Nathalie e para concluir o que a Letícia disse sobre os recursos energéticos, nós não poderíamos deixar de falar do ciclo do carbono. O ciclo do carbono tem início na fotossíntese. As plantas recebem água do solo, o famoso H2O, e capturam o gás carbônico do ar, que é o CO2. Durante o dia, a luz do sol, que bate nas plantas, realiza essa transformação química. A água e o gás viram oxigênio, o O2, que é liberado no ar, e a glicose, C6H12O6, que é o alimento para elas crescerem que contém o carbono. As plantas estão na base do ciclo do carbono. Muitos animais comem plantas. Muitos animais comem plantas e animais que comeram plantas. O carbono vai passando de um para o outro. Quando os animais devolvem para o ambiente o carbono da respiração e as plantas fazem o mesmo durante a noite, esse carbono volta para o ar e o ciclo se fecha. Os animais se livram de parte do carbono na forma de gás carbônico quando soltam a respiração, e as plantas fazem isso durante a noite. Tanto as plantas quanto os animais que morreram durante milhares de anos transformaram o carvão de seus corpos em combustíveis fósseis. Um exemplo, além daqueles citados anteriormente, são o carvão, o petróleo e o gás natural. Um relatório divulgado pela ONU alerta que a extração de recursos naturais mais do que triplicou desde 1970, um ritmo mais acelerado do que o crescimento populacional. Entre os principais destaques está o avanço de 45% no uso de combustíveis fósseis. A extração global anual de materiais, por sua vez, passou de 27 bilhões de toneladas para 92 bilhões de toneladas em 2007. Seguindo esse ritmo, o volume pode dobrar até 2060. Também estima-se que, até 2060, mantido o atual ritmo de exploração de recursos naturais, haverá uma redução de mais de 10% das florestas e 20% das pradarias, entre outros habitats. Já as emissões de gás estufa aumentarão até 43%. A partir desses dados, e sabendo como nosso planeta está hoje em dia, sabemos que o motivo de estar em apuros é totalmente nosso. O IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, em agosto de 2021, divulgou um relatório afirmando que os seres humanos são responsáveis por um aumento de 1,07 graus no aumento do planeta. O documento AR6 Climate Change 2021 avaliou como inequívoco o impacto da influência humana nas mudanças climáticas. Existe uma peça infantil chamada Planeta em Apuros, onde é passado o ensinamento para as crianças de como nossas ações interferem sim no futuro da nossa moradia. Temos um alerta vermelho na nossa frente, mostrando todos os dias de como devemos ser cuidadosos e não somente ambiciosos com as ações que fazemos. Mas, infelizmente, a ganância do ser humano nos impede de realmente evoluir.
Com este tópico, podemos assim falar sobre as ações antrópicas e como mudamos a característica do ambiente, tema da nossa próxima proposta a seguir. Filmes populares em que ensinam a educação ambiental. Você já deve ter assistido direto ou na floresta, no lago, e etc. Esses filmes têm o intuito de mostrar os seres humanos utilizando os recursos de forma acelerada e pouco consciente dos impactos gerais da natureza. Cada vez mais evoluímos mostrar que você vai explorar recursos causando grandes ambientes. Se analisarmos os filmes citados anteriormente, podemos ver como a exploração de recursos pode evoluir até se tornar inconversível. Começamos com o filme Lorax, que retrata de forma fantasiosa o nosso atual cenário de desenvolvimento, crescimento a qualquer custo. No início do filme, há uma grande comoção na floresta após cortarem uma única árvore. Mas, conforme os lucros do protagonista aumentam, ele inicia um desmatamento desenfreado e uma industrialização irresponsável, que consequentemente vai tornando o ar cada vez mais poluído e ocasionando doenças respiratórias cada vez mais graves. Ele só para essa extração quando não há mais vida, animais ou esperança para o ambiente. Lorax foi lançado em 2012 com o objetivo de trazer consciência ambiental para o mundo e para o Brasil, que naquele ano degradou 27,5 km² da nossa floresta amazônica em julho. 10 anos depois, em 2022, chegamos a 10.573 km² e perdemos 93% de cobertura vegetal da nossa Mata Atlântica. Falaremos agora do filme Rio, que tem uma forte crítica ao tráfico de animais, pois logo no início já temos diversos pássaros sendo tirados de seu habitat e sendo levados por contrabandistas. Entre esses bichos temos Blue, a arara azul e personagem principal, que é levado do Rio de Janeiro até os Estados Unidos. Lá, ele é salvo por Linda, uma humana que o adota como bicho de estimação. Na tentativa de salvar as araras azuis que estão em extinção, sua dona recebe um convite de um ornitólogo, que tinha uma fêmea da mesma espécie, para acasalar com Blue. Eles viajam para o Rio de Janeiro, e as aves são capturadas por uma quadrilha que vendia aves raras. No filme, somos apresentados ao desmatamento da floresta, o comércio ilegal de animais e a forma irresponsável que eles tratam as aves. O contrabando é a terceira maior atividade ilegal do mundo. O Brasil é uma das principais fontes do contrabando de fauna, com 20% do total mundial. Mais de 12 milhões de animais são retirados a cada ano desse país. Esses dados agravam o risco de extinção sobre 208 espécies desse comércio, que movimentam 2 bilhões de dólares por ano. Agora falaremos do filme O Sem Floresta. Após acordarem de um período de hibernação, os animais se deparam com uma grande cerca viva na floresta na qual viviam. Curiosos, eles exploram o outro lado da cerca e descobrem que a floresta havia sumido, dando lugar a um condomínio. O filme retrata a perda de habitat, urbanização, poluição e consumo excessivo. Observamos o quanto a presença dos seres humanos influencia na vida dos animais, seja na alimentação ou em como os resíduos se tornam parte do ambiente no qual vivem. Como os restos de alimentos se tornam uma opção, entendemos como os animais passam a procurá-los em áreas urbanas. Muitos dos alimentos encontrados pelos personagens são diretamente do lixo, este que é produzido e descartado de maneira cumulativa pelos seres humanos. Um dos maiores problemas ambientais enfrentados no dia de hoje é o acúmulo de lixo. Cada brasileiro gera, em média, em torno de 380 kg de lixo por ano, dá mais de 1 kg por dia. Se tudo isso, ao fim do ano, fosse espalhada em uma estrada percorrendo o litoral inteiro do Brasil, formaria uma muralha de 13 metros de altura. No resto do mundo, temos exemplos piores, como o mar de plástico, que chegou a 82 mil hectares. Agora falaremos do filme Wall-E. O filme se inicia no ano de 2700, tendo como cenário principal o nosso planeta basicamente desabitado. Nítida a deterioração do planeta devido ao excesso de descarte de materiais e detritos no ambiente poluindo consequentemente o ar, a água e o solo, interferindo inclusive no aumento do aquecimento global e na possibilidade de sobrevivência de seres vivos. Enquanto isso, os seres humanos se protegem de toda a toxidez do nosso planeta na Estação Espacial Axon. O plano era que ficassem somente por 5 anos ali, esperando a conclusão de tal trabalho para retornarem ao nosso planeta, mas acabam ficando por aproximadamente 700 anos.
Percebemos ao longo do filme que os seres humanos que estão a bordo da estação espacial estão tão acomodados que são incapazes de se levantar sozinhos ou de se locomover sem auxílio de aparelhos especiais para tal. Além disso, vivem envoltos por uma tela que projeta imagens, deixando-os tão passivos que se tornam incapazes de reconhecer e analisar o mundo à sua volta, e também de se relacionar com outras pessoas. Seus antepassados foram incapazes de lutar pelo planeta, deixando-o para trás cheio de entulhos, para continuarem suas vidas preguiçosas e contaminadas pela inércia. Depois de 700 anos, encontram uma muda de planta, que é o símbolo que a Terra poderia voltar a ser habitada. O motivo disso é simples: plantas são seres autótrofos, que fazem um processo denominado fotossíntese, que precisa de água, que é o símbolo de vida, e libera oxigênio, que é o ar que respiramos. Agora, veremos as opiniões de alguns educadores sobre o tema. Hoje nós estamos aqui com a coordenadora Denise. Olá! Denise, o que você faz para preservar os recursos naturais? Bom, eu vou falar o que eu faço lá em casa, tá? Nós tomamos banhos rápidos para economizar água. Na hora de lavar a louça também, o que não vai em máquina, que eu ponho em máquina de lavar, mas o que não vai em máquina, fechar a torneira, ensaboar, enxaguar, tá? E reciclagem de lixo. Lixo seco, todas as terças o caminhão passa na minha rua. Então nós juntamos a semana inteira para poder fazer essa reciclagem e ajudar um pouco. Não é muito, mas é alguma coisa. E como você acha que as ações humanas interferem no meio ambiente? Interferem muito, porque somos milhares de pessoas aqui vivendo no planeta, né? E a nossa vida tem que ser um pouco mais regrada, porque todo mundo usa sem pensar no amanhã. Nós temos que pensar, porque às vezes as pessoas só pensam em si mesmas. E não é isso, nós temos que pensar no futuro de vocês, né, os nossos filhos, as próximas gerações, para que eles tenham algo bom para viver aqui nesse planeta também. Muito obrigada, Denise. Eu que agradeço, ótimo trabalho. Hoje, para a nossa entrevista, estamos aqui com a professora Neia, de Artes do Colégio São Luís. Neia, o que você faz para preservar os recursos naturais? Bom, em casa a gente tem o hábito de fazer a separação da coleta do lixo, o que é plástico, o que é orgânico, e também nós sempre separamos as tampinhas de qualquer alimento, porque a gente sabe que isso pode reverter em dinheiro para alguma instituição. Inclusive eu trouxe esse programa para a escola, para que todos recolham as tampinhas. Dessa forma, nós estamos, o que poderia ser lixo para mim, transforma em dinheiro para o outro. Muito obrigada, Neia. Por nada. Hoje nós estamos aqui com o professor Caribé, de português. Caribé, o que você acha que as ações humanas interferem no meio ambiente? As ações humanas? Sim. Interferem totalmente, né? Isso já é um ramo de estudo da geografia, da ecologia, mostrando que as ações humanas, elas interferem no meio ambiente, interferem na natureza, seja em benefício e outras vezes em malefício do próprio homem. E para você, como você faz para preservar os recursos naturais existentes? Na medida do possível, eu tento economizar no dia a dia, no cotidiano, em relação, por exemplo, ao uso de energia elétrica ou uso de água, tentar produzir menos lixo, ações cotidianas. Muito obrigada, Caribé. Desde pequenos, somos ensinados indiretamente e diretamente como as ações humanas interferem no ecossistema do planeta Terra. É muito importante para ter esse aprendizado para o entendimento da importância de preservar a natureza. Quando os seres humanos desmatam, alteram cursos d'água ou liberam poluentes no solo e na atmosfera. As características físicas do ambiente se alteram e, por consequência, as espécies que ocupam aquele habitat são impactadas. Quando é extraído em excesso recursos naturais, vai estar ligado à perda da biodiversidade, escassez de substâncias essenciais à vida e à poluição. Portanto, é de suma importância olharmos para o nosso planeta e não colocarmos só em teoria como ajudar para que ele não seja mais prejudicado do que já está. É isso. Muito obrigada por assistir o nosso jornal. Boa tarde, me chamo Emma e essa é a Manuela. Boa tarde, meu nome é Manuela e hoje nós vamos estar falando para qual câmera eu olho, gente? Desculpa. Infelizmente, a
ganância do ser humano. A ganância do ser humano nos impede de realmente evoluir. Com esse tópico. Deixa eu com esse tópico. Com este tópico, podemos assim falar sobre as ações antrópicas e como mudamos a característica do ambiente. Tema da nossa próxima proposta a seguir. Ô, Letícia, velho! É sempre a Letícia, mano.